Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai aprender um pouco sobre literatura contemporânea. Eu vou falar um pouco assim da teoria e a gente vai exemplificar com aquele conto da aula passada, que se chamou Passeio Noturno, de Rubem Fonseca, certo? Então, a gente vai entender o seguinte: a literatura contemporânea, ela é considerada assim, com esse título, todas as obras produzidas a partir de 1970 até os dias atuais. Então, vamos entender um pouco o contexto. É, essa literatura contemporânea, ela vai surgir em que contexto? No contexto que vem do final do século XX, que é mais ou menos, não é nem final, é meados, né? 1960 para a atualidade. Então, qual foi o contexto? Que fatos aconteceram, né, no mundo? Então, nós vamos ter a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter a Guerra Fria e o que é que vai haver depois disso? A globalização. Então, a gente vai entender que esse é o homem fruto desse tempo, né? Que vai produzir arte e não só o que vai produzir, mas também o que vai consumir. Então a gente vai entender o seguinte: com a globalização, essa noção de espaço vai mudar, as coisas vão ficar mais próximas, né? Então, é, a gente vai ver primeiro o conto, um pouco sobre o conto. Por quê? Porque aquele texto que vocês leram era um conto. E existem outros gêneros textuais, como existe também a crônica, o romance, mas eu não vou falar desses todos, eu vou falar do conto para inserir dentro da temática daquele texto lá da aula passada. Então, o que é o conto, né? O conto é uma narrativa curta, com pequenos problemas a partir de um só núcleo. Geralmente é só uma família, então é uma narrativa curta nesse sentido. A gente vai ver que esse conto, produzido na literatura contemporânea, ele está sendo observado a partir de três aspectos: a fragmentação, a velocidade e a intensidade. O que é essa fragmentação? É, é a forma como o sujeito, que pode ser a personagem da história, ou pode ser quem lê a história, como é que esse sujeito está. Ele está fragmentado no sentido de estar com dúvida, estar com incerteza sobre a vida. Então, essa visão do fragmentado não é só da personagem, é da própria história. Você vai ver que durante a trama da história, algumas coisas ficam assim inexplicáveis. Você não entende como porque algo acontece assim, como é que alguém age assim. Vamos ter a velocidade, por quê? Porque a vida anda rápida, né? Tudo é muito rápido, tudo é passageiro, tudo é efêmero. E nós vamos ver também a intensidade. Essa intensidade é como isso se reflete no ser que vivencia o problema, o conflito. Então, essa intensidade pode ser no sentido de você ver que aquilo ali é, fica muito marcado na personagem ou na pessoa que vai ler esse conto, esse texto, certo? Então, revisando, a fragmentação, a velocidade e a intensidade. Então, são esses três elementos que vão ser importantes a gente observar no conto contemporâneo, tá? Aquele conto que nós estudamos na aula passada, o autor é Rubem Fonseca. Quem é Rubem Fonseca? Rubem Fonseca era jornalista, era um escritor que vai produzir tanto contos como crônicas. E a literatura dele é muito voltada para o marginal, para a marginalidade, para a violência, também para a solidão. Rubem Fonseca trabalhou em delegacia, se eu não estou enganado, ele era escrevente. Então, ele presenciou muitos relatos, muitos depoimentos de violência e também, assim, essa violência
pode ser produto de quê? De uma solidão em que o homem viva. Então, assim, a gente vai ver muito essa tônica no conto dele, certo? Então, o conto que vocês leram na aula passada se chamava Passeio Noturno. Ali é a parte 1, existe a parte 2. E aquele conto, ele está dentro de um romance, de uma obra, de um livro intitulado Feliz Ano Novo. Foi publicado em 1975. Então, vamos relembrar um pouco sobre como é essa história. Eu vou fechar esse vídeo e faço outro.